boa tarde para todos os irmãos. Sejam todos bem-vindos à casa de oração para todos os povos. É sempre uma alegria muito grande estarmos reunidos neste lugar, onde a presença de Deus ela se manifesta. Se você pudesse colocar em pé, por favor. Deus, Ele deu um endereço onde a sua presença se manifestaria, e era na sua igreja. Eles onde estiverem 2 ou 3 reunidos em seu nome, Ele manifestaria a sua presença nessa noite, nessa tarde, logo mais esta noite. Nós nos reunimos aqui no nome de Jesus Cristo de Nazaré. Lucas capítulo 8, versículo 40. Hoje é o culto temático, culto com a participação especial das famílias. Glória a Deus. Lucas capítulo 8, verso 40. Todos se encontramos, podemos dizer amém? Amém. Assim está escrito na palavra de Deus, no versículo 40, assim. E aconteceu que quando voltou Jesus, a multidão o recebeu porque todos o estavam esperando. E eis que chegou um varão de nome Jairo, que era príncipe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, rogava-lhe que entrasse em sua casa, porque tinha uma filha única, quase de 12 anos, que estava à morte. Indo ele, apertava-o a multidão. Agora eu gostaria que você saltasse para o versículo os seus olhos, ao versículo 49. E estando ele ainda falando, chegou da casa do príncipe da sinagoga, dizendo: a tua filha já está morta, não incomodes com esta. Jesus, porém, ouvindo, respondeu-lhe, dizendo: não temas, crê somente e será salva. E entrando em casa, a ninguém deixou entrar, senão a Pedro, e a Tiago, e a João, e ao pai e à mãe da menina. E todos choravam e a pranteavam. E ele disse: não choreis, não está morta, mas dorme. E riram-se dele, sabendo que estava morta. Mas ele, pegando-lhe na mão, clamou, dizendo: levanta-te, menina. E o seu espírito voltou, e ela logo se levantou. E Jesus mandou que lhe desse de comer. E seus pais ficaram maravilhados. E ele lhes mandou que a ninguém dissessem o que havia sucedido. Amém. Um texto bastante conhecido de todos nós, e a aplicação que faço deste texto para o culto da família são os momentos que a família passa. Momentos difíceis. Já está enfrentando um momento extremamente difícil, a morte bateu às portas da sua casa, a sua filha de quase 12 anos, ela estava para morrer, uma enfermidade incurável, e Jairo, com toda certeza, ouviu a respeito da fama de Jesus, e Jairo tinha duas opções: ficar em casa e assistir à morte da menina, e depois preparar para o sepultamento, ou ele buscar a presença de Jesus e receber a notícia que a menina morreu enquanto ele buscava Jesus. Ele faz a primeira opção. Ele vai buscar a Jesus, crendo que Cristo poderia resolver o seu problema, o problema da sua família, e enquanto ele vai, a menina morre, e chega alguém e dá a notícia para ele: Jairo, não incomodes mais o mestre, porque a tua filha, ela já morreu. Quantas vezes nós ouvimos palavras dessa natureza? Não tem jeito. A situação, ela é irreversível. Acabou. A sua família acabou. A sua parentela acabou. Não tem jeito. Acabou. Não tem jeito. E muitas vezes essas palavras acabam nos desanimando. Mas graças a Deus, que Jairo estava próximo a Jesus, e Jesus falou para Jairo: não temas, que ela viverá. Agora no versículo 53, você vê quando Jesus ele fala que a menina não estava morta, mas ela estava dormindo. Eles riram de Jesus. Eles riram de Jesus. Sabe quando você crê que Deus pode, Ele tem poder e Ele quer
fazer um milagre na sua vida e na sua família, e você fala para alguém, alguém dá risada, difícil, hein? É complicado isso. Mas já ele continua e ele recebe o milagre de Deus, porque ele não desistiu de buscar a presença de Jesus em favor da sua família. Olha, a vida voltou e pôde se alegrar, toda a família ficou maravilhada. Agora o difícil é não contar para ninguém o que Jesus tinha feito, né? O pedido de Jesus: vá e não diga para ninguém o que aconteceu. A alegria de Jairo de ter a sua filha que voltou à vida, porque ele foi buscar a Jesus. Ao invés de nós ficarmos em casa para ver a desgraça se instalar, nós temos que nos levantar, como se levantou Ezequiel pelo Espírito Santo, filho do homem, põe-te em pé. Deus falou com ele, e buscar o Senhor, porque Deus quer abençoar a nossa casa com a manifestação da vida dele. Existem situações na nossa família, irmãos, entre a nossa parentela, que é só Deus. Tem coisas impossíveis aos olhos humanos, não é? Nós estamos orando pelo irmão, o Diácono Hermes, uma situação aparentemente impossível, mas Jesus disse para aquele pai: creia somente, porque ela levantou. Aleluia. Nós estamos orando, nos pode parecer impossível para os homens, mas para Deus nada é impossível. Aleluia. E o propósito de Deus é fazer do seu lar, do meu lar, um lugar de delícias. É fazer o Éden, aleluia, um dos lugares mais deliciosos de estar na face da terra, em nome de Jesus Cristo. Vamos orar. Querido Deus, em nome de Jesus,